Então agora, divisão silábica. Olha lá, divisão silábica, nem todo concurso pede esse item, nessa parte, divisão silábica. Mas se a sua prova, o seu concurso vai haver redação, você tem que saber separar em sílabas. Porque está sendo muito observado ultimamente o problema da translineação. O que é translinear? O nome está dizendo trans, além de, linha, linha. Então, além da linha, acabou a linha, você vai para a linha de baixo. Isso aqui é translinear. Então, por exemplo, olha aqui um caso, ó. O que ele pede na translineação? Ele tem que observar determinados conceitos. Tá? Por exemplo, nunca se deixa uma vogal solta, perdida aqui numa linha, ó. Aí, ó. Né? Não vou deixar uma vogal solta aqui. Nem tampouco ela vai ficar no final, no início da outra linha. Final da palavra, início da linha. Tá? Então esse é o erro grave, deixar uma vogal solta ou no final da linha ou no início da linha. Final, início de palavra, final de palavra. Separei, deixei o A sozinho. Por quê? Porque de repente ele começa aqui com uma outra ideia, menina, e o professor corrigiu e vai achar que é a menina. Esse A não se... Entendeu? Esqueceu que é de idolatria e já diz que é um artigo, se refere a menina, já muda o sentido. Outro problema grave que pode ocorrer é você não observar a palavra que fica numa das linhas, olha lá, fede. A outra aqui, ó, mula. Não é isso? Palavras obscenas praticamente, que não soam bem. Então, o professor mais ortodoxo que esteja corrigindo a sua redação encontra fede, encontra mula, já vai achar que você não ficou legal, não fez uma boa redação. Entendido? Outra coisa, se o problema é redação, pegou lá para fazer bonitinho, no seu papel final que você vai apresentar, ó, traceja uma linha aqui, uma reta, que se chama margem. Tá lembrado? Margem. O parágrafo é contado a partir dessa margem. Então aqui você começaria a escolha, não é isso? E ir embora. Próximo parágrafo teria que começar na mesma direção desse. O problema. O problema e ir embora. Então repara, ó, uma coisa visual, os dois dedinhos da margem. Aqui ao lado direito, deixe sempre um espaço, não precisa tracejar, mas é uma coisa visual, para ficar bonito, um terminando abaixo do outro, ó. Você vai ver direitinho as palavras terminando na mesma linha, tem o mesmo alinhamento. Isso é uma visualização da redação, dá um outro aspecto, fala a verdade. Vai pegar uma redação ela toda bonitinha, bem disposta, o professor tem boa vontade ao corrigir. Diferente do cara que bota qualquer maneira, já faz aquela letra que a gente nem lê. Ainda diz que é minha letra, professor. E aí, como é que você vai descobrir qual é a letra dele? Então tem que caprichar numa redação. E a divisão silábica vem justamente para ajudar nesta hora, quando você tem que mudar de linha, quando você vai translinear, translineação, mudança de linha. Esses fatos têm que ser observados, não podem ser cometidos esses erros. Muito bem. E agora a divisão silábica. Ele coloca lá, divisão é como eu leio a palavra, é um método da soletração. Eu vou soletrando a palavra, né, vou fazendo a sílaba, aí separo. E uso quem? Uso o hífen normalmente, que é o mesmo que eu uso aqui, ó. A dúvida é se pode usar aqui na frente da palavra ou abaixo da palavra. A gramática não fala nada que não possa usar aqui. Porque às vezes a letra acaba, você não tem como fazer um hífen na frente, senão sai da linha. O que é melhor? Fazer abaixo da última letra. Não é isso? Aqui consegui botar na frente. Mas aqui, por exemplo, se não desse, o que eu faria? Um tracinho aqui abaixo, continuaria aqui embaixo, na outra linha. É discutível, não sei se chega a ser um erro. Nunca vi alguém marcar. Eu, pelo menos, quando corrijo redação de aluno, jamais vou marcar isso aqui como erro. Não é? Uma questão até de convenção. Aí ele diz lá, ó. Em regra se faz pela soletração e não pelos seus elementos constitutivos, segundo a etimologia. Isso quer dizer, se tiver um prefixo, tem que separar esse prefixo direto? Não, porque às vezes esse prefixo se une a outra palavra e forma um outro som, uma outra sílaba. Eu não posso fazer isso. E a divisão silábica exige certas regras, certas normas. Por exemplo, a primeira diz assim, ó. Mantém-se na sílaba anterior a consoante não seguida de vogal. Então, por exemplo, tem outros aqui, eu não sei se são os membros da apostila, DAF. Olha só, eu tenho aqui a consoante F e a consoante N, na palavra Daphne.
Só que ao separar, se eu tiver que mudar de linha, eu vou deixar o F num lado e o N para o outro, ó. Palavra logaritmo, olha aqui, o T com M, ó. Logaritmo. O que eu faço? Separo o T numa sílaba e o M na outra, ou seja, na última, na linha de baixo, ficaria o mo. Não é isso? Na linha de cima, logaritmo. Segundo, palavras com prefixo bis, cis, des, dis, trans e ex, se aos prefixos segue vogal, o S ou o X de suas terminações, junta-se a referida vogal formando uma sílaba. Então, por exemplo, aqui o prefixo bis, ó. E é isso que ele diz, não fale pelos elementos constitutivos. Pode dizer que é bisavô. Ninguém fala bisavô, fala o quê? Bisavô. Ou seja, o S, que é a última letra do prefixo, se junta à vogal inicial da palavra. Bisavô, formou uma sílaba. Inseparável. Já, quando a palavra seguinte começa por uma consoante, não pode ser na mesma sílaba, né? Então, o que acontece? Aqui sim, ó, o prefixo é o bis, mas a palavra seguinte, neto. Depois, número 3, terceira regrinha lá. Não se separam os elementos do grupo CH, NH, LH, BL. Aí tem lá, ninho, não vai separar o NH. Bloco, olha lá, o BL. Contudo, separam-se as consoantes dos grupos não articulados, como ocorre em certos casos com BL. Aí eu tenho, por exemplo, ó, sub é o prefixo, linhar, colocar uma linha por baixo. Então não vou juntar aqui, ó. Su, a palavra seguinte começa por vogal, formou uma sílaba só. Suboficial. Sub, e a palavra seguinte, quando começa com B, tem que ter hífen. Se o prefixo é o sub, e a palavra seguinte começa por B ou R, tem que ter hífen. Então vou separar sub, base. Tá? Outra coisa que ocorre também, e se a palavra tiver um prefixo, como o caso de sub, aí vou colocar um hífen aqui. E aqui embaixo, começa com hífen? A gramática não fala nada, mas acho que uma convenção boa seria começar com hífen, né? Aí o outro aqui, ó, subbase. Aí eu já sei, a pessoa que estiver lendo já sabe que essa palavra é com hífen. Muito mais fácil. Não registrado na gramática também. Não causa erro. Se você quiser, você separa. Subbase, bota hífen aqui, nada impede. Agora, cuidado com essa palavra que eu não botei aqui para você ver, mas ainda está em tempo. Sublime. Repara como eu separo. Sublime. Sublime não tem nada a ver com o prefixo sub, já é um radical inteiro. Sublime, de sublimar, sublimação. Então, repara, a primeira sílaba é o su, a outra é o bli. Não se separam, não é sublime, não existe. Sublime. Aqui é prefixo, colocar uma linha por baixo. Aqui é o prefixo sub, não é oficial, é o abaixo do oficial, suboficial. Subbase. Poderia ser a palavra item também. Se você vai fazer um outro item inferior, você vai dizer, vamos fazer um olha lá, subitem. Olha lá, subitem. Fica meio difícil porque a gente praticamente não usa essas palavras, suboficial, subitem. Mas se a pessoa é um ordinado e não é ordinado, é o subordinado, você não diz subordinado, você diz o quê? Subordinado, não é isso? Olha lá, esse é fácil, todo mundo fala. Subordinar, vamos botar aqui subordinar. Aí você aceita, né? Porque você escuta essa frequentemente. Ninguém vai falar subordinar. É subor, olha lá, formou uma sílaba. Mas o prefixo é o sub. Então cuidado com esses casos. Quarta regra diz assim, ó. Separam-se as consoantes do grupo SC, ficando uma em cada sílaba. Aí, nascer. Aí a consoante SC, ó. Lembra do dígrafo? Nascer. Olha lá, dígrafo. Então o que eu faço? Não pronuncio o S, que são duas letras que valem por um fonema. Mas ao separar graficamente, tem que separar uma na sílaba, outra na outra. Quinta regra, fala dos ditongos. Não se separam as vogais formadoras de ditongo. Poxa, o que ele está dizendo é isso. Por exemplo, apoio, olha lá, forte e fraco, ditongo. Se é ditongo, eu não posso separar. A mesma coisa se é apoio, timbre aberto, olha lá, com acento. Aqui é a vogal, essa é a semivogal. Se é ditongo, não posso separar. E essa palavra costuma aparecer sempre em concurso. Se você já fez, procure observar. Eles botam o I para cá, botam o A com P, jogam o O sozinho, inventam mil e uma, mas só pode ser assim, tá?
Apoio. Apoio. Ditongo não se separa. Depois veja os outros exemplos aí. Sexta regrinha, ele diz assim, ó, separam-se as vogais que constituem hiato. Pô, se são vogais, forma o hiato, tem que ser uma em cada sílaba, já vimos isso. Olha lá, faísca, 3 sílabas, 3 vogais, o A é sempre vogal, o I é vogal, olha lá, formou o hiato. Se é hiato, eu separo, né? Uma vogal numa sílaba, outra vogal na outra. Não é isso? Depois, separam-se ficando uma em cada sílaba as vogais consoantes dobradas. Por exemplo, I, dixe, oxítono, paroxítono, proparoxítono. Então tem que ter acento. Como são duas vogais idênticas, separam-se. Olha lá. Aqui é uma vogal, aqui outra vogal, outra vez um hiato, tem que separar. Mesma coisa a palavra xiita, olha lá. Xiita. Vogal, vogal. Se é hiato, tem que separar. Uma numa sílaba, outra na outra. Ou então a consoante dobrada, é o caso de cox. Cox. Olha lá, C numa sílaba, C na outra. Não é isso? Separar esses dois Cs aqui são duas consoantes. Muito bem. Aí começa lá, cuidado com a translineação. Aquilo que eu já falei para você, né? Translineação. E olha os palavrões que ele dita aí, ó. Que ele escreve. Já pensou? Bom, depois dos exercícios. Então vamos lá. Em cada uma série há uma palavra cuja separação silábica não está feita de acordo com o sistema ortográfico. Desliga, faz até o 12, pelo menos. E volta para corrigir. Voltou? Então vamos lá. Na primeira, marcou que letra? A, né? Ritmo, ritmo. Na 2, daf, está até no quadro. Daf, ne. Na 3, marcou que letra? B de bola. Mago, o. 3 sílabas. Tem que separar o O aí que é hiato. Na número 4, nós vimos a letra B sublinhar. Tá aqui, ó. Sorte a minha lá. Sublinhar. Fez essa? Depois, na número 5, só pode ser a letra D de dado. Tá no quadro também. Acertei toda lá. Bisavô. Olha como é que eu separo. Como eu leio, pô. Não é isso? Na 6, marquei a letra A. Jeito é que ele fala do ditongo, não se separa o ditongo. Como é que eu vou botar jeito? É jei, é ditongo, não? Letra A. Na número 7 só pode ser a letra B, as consoantes dobradas, olha lá. Ressurgir, SS, de dígrafo, mas tem que separar. Na 8 é como eu leio, ó. Pavio, 3 sílabas. Então não posso fazer ditongo, é hiato, tá? As outras estão certas. Até Iites na letra E já coloquei aqui, né? Iites, olha lá. Dialeto lá dos judeus. 9, letra B de bola, perfeito. Desordem. Olha lá, é como esse aqui, ó. Des e ordem. Desordem. Tem que juntar o S com O. Desordem. Depois na número 10. 2 é uma sílaba só. Embora seja o número 2, possui uma sílaba. 2, ditongo. Não posso separar. Na número 11, sai é o ditongo, olha lá, tem que escrever essa, hein? Sai é o ditongo, olha lá, sai a. Diferente da palavra saía, olha lá, hiato, então tem que ter acento. Saia, saía, não pode ser de outra maneira, hein? Mesma coisa com moía na letra C de casa, olha lá, moía, né? E a 12 só pode ser a letra E. Peremp, a sílaba é essa aqui, ó. Peremp, aí como eu separo, ó. Peremptório. Depois ele separou, tório. Aí sim, ó. Peremptório. Certo? Vamos aos outros. Desliga, manda brasa. Voltou? 13. O vocábulo que apresenta a divisão silábica correta. Na 13 a letra E. Étnico. Na letra A, acne. Nupcial, não botei essa. Nupcial. O P fica junto ao U, né? Abdicar. Sigmatismo. Olha lá, sig. Na 14, a opção em que a divisão das sílabas está imperfeita, quer dizer o quê? Incorreta. Não é isso? Aconteceu, letra C, perfeito. Por quê? Separou o ditongo, olha lá. Aconteceu é ditongo. 15. A divisão silábica das palavras está correta na letra A.
as outras estão erradas. Por exemplo, na letra B, istmo, 3 letras, IST, istmo. E a outra, suboficial, olha lá, está no quadro, suboficial, igualzinho. Transatlântico é transatlântico, junto S com A, transatlântico, não fiz nenhum desses. E olha as vogais dobradas, K-A, I-G-A-P-O, o resto está certo, só tem que separar o K-A. Mesma coisa na letra D, lá, K-A-B-A, sublingual está certo. Veia, já é o ditongo, veia lá, veia, é isso? Veia, lá aqui um exemplo, beleza, veia, igualzinho, ó, vaia, bota o E, fica veia, ditongo não se separa. O que é o ditongo? Olha lá, som forte e o som fraco, ditongo não se separa. Esse aqui é vogal e esse aqui é vogal, hiato, se separam, olha lá, outro hiato, se separam, 2 hiatos nessa palavra. 16. Assinale a única série em que há uma palavra cuja separação silábica não obedece rigorosamente à norma ortográfica vigente. Está na letra T de dado. Subjugar. O sub é a primeira. Não é isso? As outras estão corretas. Virei a página, olha 17. Vê se é. Essa é boa, uma questãozinha boa, hein? Presta atenção. Não pode errar. Já fez? Então vou corrigir. Determinado editor de texto faz, em final de linha, divisões como intenções, comparecerão, adoção, prepararão. Então repara, o que ele faz é isso aqui, ó. Voltando aqui para o nosso caderninho da apostila, vou fazer no último espaço que me resta. Talvez aumentando aqui ainda possa lhe oferecer outra oportunidade de entender isso. Por exemplo, ele diz assim, ó, comparecerão, a última sílaba, comparecerão. Ele diz assim, ó, o. Ou então, san, aí não deu, o que ele faz? Ele aperta, bota o negocinho e bota o o lá na outra sílaba. Pergunta-se, é certo fazer isso? É certo separar em sílabas assim, dessa maneira? Primeiro foi uma vogal sozinha aqui, ó. Primeiro esquema que a gente fez, ó. Não deixar a vogal, né, solta, ou no final ou no início da linha, ó, início da linha, ó. Por outro lado, se isso aqui é ditongo, como é que você vai separar o ditongo? Então a resposta, primeira, está certo ou está errado? Se você acha que está errado, vamos marcar as letras A, B, D de dado. Trabalhar com essas 3 respostas. Na letra A, está errado, visto que não se separam as vogais de um hiato na translineação. Ora bolas, se é hiato, tem que se separar. Então está incoerente a letra A. Se é hiato, se separa, está certo? Não posso dizer isso. Não se separam? Não, separam-se. Na letra B, está errado, já que não se separam os sons vocálicos de um ditongo, deixando um em cada linha. Aí é outra coisa. Sons vocálicos, uma vogal e uma semivogal. Se é ditongo, os dois têm que estar juntos na mesma sílaba, verdade? Então, letra B é correta. Nem vou a letra D de dado. A 18. Ao fracionar as sílabas das palavras abaixo, cometeram vários erros, menos na letra E, não é isso? Olha lá, fluido. As outras são sem adjetivação, intelecto, tudo certo. Na letra A, boi, primeiro erro, logo de cara, boi é ditongo, não se separa. Adeiro, não é isso? Na letra B, qual é o erro? Intervei, é aquele veio que eu mostrei aqui, ó, veio. Se é ditongo, não pode separar. Na letra C, marcou o quê? Intui, é ditongo. Intuito, 3 sílabas. Do jeito que está, eu tenho que ler intuito e botar acento. Não é intuito, é intuito. Então é ditongo. E na letra D, outra vez a palavra bisavô. Está no quadro lá. Bisavô. Tem jeito. Resposta, letra E. A 19 ele diz assim, ó, se precisássemos destacar as sílabas das palavras abaixo, encontraríamos todas com o mesmo número de sílabas. Na alternativa, letra C, não é verdade? Todas na letra C tem 3 sílabas. Saudades, saúde, ainda, ruído, 3. Na letra A, partiam, 3. Saíam, 3. Dormiu, 2, já trocou.
Dia, 2. Na letra B, loura, 2. Primeiro, 3. Crescia, 3. Rasteiras, 3. Mas errou por causa da loura, que são 2. Toda loura tem 2 sílabas. Não sei porquê. Loura. Se for no plural, louras. Claro, pô. Depois da letra D de dado. Feita, 2. Sua, 2. Enchiam, 3. Roupa, 2. Então, não é a mesma coisa. Na letra E. Era, 2. Noite, 2. Sentia, 3. Já pecou. Ouviam, 3. Já pecou. Então, resposta C de casa. 20. Há inúmeras palavras na língua portuguesa em que é indiferente considerar-se o encontro vocálico como ditongo crescente ou hiato. Assinale o item em que tal fato não ocorre. Sublinhou lá, envolve não ocorre, isto é, em ambas só podemos ter ditongo. Olha a letra A. Artifício, pode ser ditongo ou hiato. Não é isso? Eu posso dizer artifício, ditongo. Ou então, artifício, hiato. Descuidou, não tem jeito. Na letra B, ou eu leio com paroxítono terminado em ditongo, nio, ou então para o paroxítono, antimonio. Abolia, não tem jeito, é hiato. Na letra C, folião. Mas filosofia, hiato. Riqueza não tem nada, mas oblíquos. Aí, paroxítono terminado em ditongo, eu vou ler oblíquos. Ou então para o paroxítono, oblíquos. Ângulos oblíquos, entendeu? Paróxis ou proparóxis. Então, resposta letra E. Em ambas só podemos ter ditongo, não há possibilidade. Frequente ditongo wen, não é? Crescente nasal. E quase crescente oral. Resposta letra E. Na 21, em qual item um digitador erraria se fracionasse a palavra em apreço? Conforme está apresentada, só pode ser na letra B de bola. Assimetria. Tem que separar esse ia, não é ditongo, é hiato. Na 22, qual a alternativa em que os ditongos aparecem separados corretamente? Letra A, não. Patrão, consequência, espécie. Tudo bem, a letra A cabe perfeitamente. E a letra B, o erro? Efígie. Se não tivesse a letra A, até colocaria a letra B, que é efígie, mas aí, se ele fala de ditongo, separou o ditongo, não pode separar. A mesma coisa a letra C, lá, leitoso, heróico, separou o ditongo, tá errado. Na letra D de dado, apoio, olha lá o apoio no quadro aí, cadê ele? Apoio, sem acento é apoio. Doido, deixa de ser doido. Aí, ditongo, não se separa. Aí fica doído, tinha que ter acento. Na letra E, açoi, ditongo, olha lá. História tá certo, pneumático tá certo. 23. A alternativa que apresenta erro na divisão silábica só pode ser o da letra A. B de bola. Borracha tá certo. E sagões? Sagões, 2 sílabas, então é um tritongo. Lembra? Tritongo. 24. Um redator incipiente. O que quer dizer esse incipiente com C? Está no início, né? Está no início, é principiante. Errou sempre que separou em sílabas as palavras abaixo. Menos no item. Não é? Letra A. Letra E. Não, na letra A está errado. Cessação, olha a última palavra. Na letra B, faltou. E o instruir também, ó. Instruir. Veículo. Não é isso? Na letra C, de cá no erro, olha lá. Jiboia, olha, separou o ditongo de jiboia. Transal. O S passa para outra sílaba. Transalpino. Sué, olha aí, outro hiato, ó. Suéter. Pessegozinho e egoís, outro hiato. Egoís. Então a resposta é a letra E. Menos no item, na letra E, está tudo certo. 25. As sílabas das palavras abaixo foram separadas corretamente. Assinale a única alternativa em que há erro na partição de sílabas. Marquei a letra C. Olha lá, mei é ditongo, então não posso separar.
meio. Não é isso? Europeu e ambíguo, tudo certo. Na letra A, olha a palavra perspectiva. Separado, né? O tiva. Legal. 26. Um datilógrafo, ao fazer a partição de algumas palavras em sua escrita, fez da partição, conforme lista abaixo. Assinale a sequência em que todas as palavras foram partidas corretamente. Letra A. Emboaba, fiel, subrogar. Perfeito na letra A. Na letra B, qual é o erro? Apropri é hiato. Não é isso? As outras são certas. Na letra C, subor. Já vimos, é a suboficial aí. De novo, hein? Na letra D de dado, outra vez, intuito. Olha lá. Subjugar, transar. Transatrante também está errado, né? Transar. E na letra E, bisavô. Própria. Aí, agora é paroxítono. Ou então proparóxito. Aí é difícil. E aí, se não tem acento, só pode ser fluido. Fluido. Para ser fluido, tinha que botar acento, né? Fluido. Aí tudo bem. Se não há acento, é fluido. Separou errado. 27. Questões de concurso anterior. Olha, observe como é que tem caído em concurso. Olha lá. Corregedoria Geral de Justiça, da UFRJ. Palavra cuja separação silábica estaria errada em caso de translineação, o gabarito foi letra B de bola. Por quê? Ó, tá mais ou menos aqui no quadro, aqui, ó. Para te explicar já, ó. Eu tenho o I sozinho e depois eu tenho o A sozinho. Idolatria, olha aí, ó. Ou ele deixa o I sozinho no início, ou ele deixa o A sozinho no final, não é isso? Assim que ele separou? Idolatria. 2 erros nesta palavra. Por que não é a letra C? A meu ver, porque aí só existe um erro, que é o E. Existência. Então ele começa a palavra com existência, deixa o E sozinho. Só tem um erro. Cabe recurso? É o que os alunos me perguntam. Cabe recurso? Até caberia, não sei se eles iriam aceitar. Tendo em vista que a outra palavra possui maior número de erros. Pode ser. Mas não custa a gente pedir, né? Só ganha quem pede. Olha só, no caso da questão 28 agora, diz assim, no caso da translineação, a separação silábica que não é considerada adequada, repara a palavra ideia, a mesma coisa dessa aqui, ó. Idolatria, lembra? Ele deixar o I e deixar o A. 2 erros na ideia. Ideia. Aí. Separou 2 erros. Letra C de casa. 29. O item que apresenta erro na divisão silábica da palavra apresentada só pode ser a letra E. Lei. Uma sílaba só. Lei. Na 30. Que palavra a seguir tem a sua separação silábica incorretamente indicada? Adivinha qual é? Letra D de dado. Ih, olha só, botou o R na outra sílaba. Caiu na Câmara Municipal do Rio de Janeiro aí. Concurso 98, que sumiu do mapa, ninguém sabe que fim levou esse concurso. Aliás, só vi 2 concursos com problema até hoje. Um deles foi este, da Câmara. Os alunos pagaram, se inscreveram. Pô, tive uma aluna que tirou em primeiro lugar, uma em 16º, e no entanto, ninguém sabe que fim levou esse concurso. Letra D de dado fala distor. Olha o R junto ao O, né? Distorções. Tranquilo essa para você, eu sei disso. Na 31, estágio de aperfeiçoamento de oficiais da aeronáutica. Assinale a alternativa que apresenta erro de separação silábica. Letra A, logo de cara. Pseudônimo, perfeito. Seio, perfeito. Su, ino, iá, perfeito. Perdo, iata. Aí tem que ser separado. Não vou ficar com 2 sons fortes, 2 vogais na mesma sílaba. Está errado, é hiato. As outras estão certas. 32. A alternativa incorreta quanto à divisão silábica só pode estar na letra B de bola. As outras estão corretas. Sublingual, está aqui ela, ó. Tem uma parecida. Sublingual, sublinhar, tá lá. Cápsula, pi, au e... essa eu vou até escrever para você ver, ó. Aqui mesmo nesse espaço. Pi, au e... Olha lá. Pi, au e depois do ditongo tem que ter acento I quando ele ficar sozinho na sílaba. Olha lá, pi, au, i. Assim é que se separa corretamente, tá? Muito bem. 33. Indique a alternativa que apresenta erro na divisão silábica. Letra A, de novo, olha lá. Opção tá certo. Occipital tá certo. Egípcio e nupcial. 3ª vez que aparece essa palavra. São as mesmas, né? Repararam? São as mesmas, praticamente. 34. Assinale a alternativa em que
todas as palavras estão corretamente divididas em sílabas. Corretamente, está na letra C. Mas olha a letra A, qual é o erro? Étnico, crescimento, distribuição. Já fizemos distribuir no outro exercício. B, distorção, moeda, processo. Olha o SS junto, tem que separar um para cada lado, não é isso? Na letra E, D de dado. Estabilização, quesito, o S passa com R, né? Perspicaz. 34, C de casa. 35, inspetor de polícia lá de São Paulo. A separação silábica está correta na letra D de dado. Na letra A, qual é o erro? Pneu é de tom, então o U fica com E, pneu. Ah, tá, U é hiato, separa. I, separado. Igualitário, tá certo. In, olha o in separado também, ó, cheio de erro, hein? Na letra C, KA, tem que separar. E o sublinhar está no quadro, ó. Outra vez aparece essa palavra, tá vendo? Se repetem sempre as mesmas coisas. 36, do IPLAN. Marque a alternativa em que todas as palavras estão com as sílabas segmentadas corretamente. Letra E, né? Letra E. Na letra A, qual é o erro? Espécie, pode ser assim. Visão não tem jeito. Visão é oxito, então não vou separar o ditongo. Etiqueta, quiser, olha lá. Quiser, não é? Quermesse, tá certo. Ap, olha lá, já começou errado. Ap, o P fica com A. Separou legal, macho também. Aí, separou NH, grunhiam. Tá certo? E o resto tudo bem. 37 da Petrobras. Sempre aparece concurso para Petrobras. Aí, como é que cai? Caía, né? Petrobras. Assinale a única opção que apresenta correta divisão silábica de todas as palavras. Olha lá. Correta divisão de todas as palavras está na letra C de casa. Escassez, estratégia, 2, economia, tudo certinho, não é isso? Se estiver diferente desse, está errado, tá? Se estiver diferente, está errado. Separa assim, letra C, escassez, estratégia, 2, uma sílaba só, economia. Diferente disso, está errado. É só conferir. Olha 38, Secretaria Municipal de Fazenda, RJ, hein? As sílabas das palavras características, aplaudido e encerrar, estão separadas corretamente na opção da letra A. Beleza. As outras estão erradas, claro. Só ver onde aparece o erro. Tem uma que ele deixa o C solto na letra D de dado, olha lá. Cará, fala o C aí, como é que você vai ler? Cará, numa sílaba sem vogal, se ele deixou esse C separado aí, já perdeu. 39, a palavra que tem o mesmo número de sílabas do termo sorriso, 3, debaixo, letra D de dado. Não é isso? 40 é do Tribunal de Alçadas, Talcrim. Alternativa que apresenta uma palavra com separação de sílabas incorreta, cerebrais. Uma sílaba só, hein? Uma sílaba só. Cerebrais. Então a última sílaba aí tem que juntar. São 3 sílabas a palavra. 41. Alternativa que não apresenta a separação silábica da palavra corretamente na letra D. Todas corretas, menos a letra D. Olha lá. É igual essa aqui, ó. Subitem, suboficial, subordinar. Então é subalterno. Subal. Né? Olha a penúltima. Indique o item que a separação silábica está correta. Só pode ser a letra C de casa, né? Dia. 2 sílabas. Na letra A, olha o SS junto. Impossível separar assim. Galinha separou o NH, não aguento mais. Transação. Como eu falo, transar. Então tem que botar o tran numa sílaba e o zá na outra. Cooperar. Separa o O que é hiato, não é isso? E a última. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão separadas corretamente. Letra D de dado. Na letra A, fluido, tungs. O S fica na primeira sílaba. É isso? A outra está certa. Na letra B, inapto. Não é assim, é inapto. Boa essa, hein? E a crescente também está errada lá.
com S, né, na primeira sílaba. Igual esse aqui, ó. Crescente. O S fica numa sílaba e o C na outra. Na letra D de dado, miúda, sublinhar, tá errado. Caatinga, outra vez apareceu. E na letra E, abrupto, pode ser. Igual, duas sílabas, fez com uma. Enxagou. Três sílabas, ainda tem um tritongo aí no final, tá certo? Bem, então agora, olha só, o uso do hífen. Repara, tem lá, uso do hífen. Aí diz assim, usa-se o hífen, aquele sinalzinho, uma anotação léxica, né? Primeiro, nas palavras compostas cujos elementos têm vida própria na língua e reunidos, formam uma unidade de sentido, novo sentido. Por exemplo, tem a palavra couve, tem a palavra flor. Couve, você sabe o que é, flor todo mundo conhece. Mas quando eu as uno com o hífen, elas ganham um sentido novo, né? Já passa a ser uma couve-flor. Não é mais couve nem é mais flor, é couve-flor. Com o hífen. Serve para compor palavras, criar palavras novas, não é isso? Depois, segundo, nas formas verbais com pronomes enclíticos e mesoclíticos. Aqui, o pronome enclítico é depois. Forma verbal termina em R. Vou acrescentar o pronome oblíquo A, que acontece? Troca o R pelo L. E uno com hífen. Senão, está errado. Agora, quando eu quero colocar o pronome oblíquo A no interior da forma verbal, tem que vir com hífen aqui e ali, ó. Aqui está enclítico, aqui está mesoclítico. 3. Nas palavras formadas por prefixo ou sufixo, que representam formas adjetivas. Olha lá, luso brasileiro, 2 adjetivos. Não é isso? Então, formas adjetivadas. Colocar com hífen. Tá? Tratado, luso brasileiro, qualidade do tratado, olha lá, luso brasileiro. Depois, com o sufixo também, capim, açúcar, como ele botou aí como exemplo, tudo bem. Na translineação que nós vimos agora mesmo, né? Ao mudar de linha eu tenho que usar o hífen. Também é uma medida, é um uso do hífen. E com certos prefixos. Este aqui, a meu ver, é o mais perigoso de todos, é o que mais aparece. Se a sua prova disser ortografia ou então emprego do hífen, cuidado com os prefixos. Que é o quadro seguinte aí, olha lá. Ó. Olha lá. Emprego do hífen com determinados prefixos. Então tem aqui, ó. Logo no primeiro quadrinho, forma esse nome aqui, ó. Psicanépios. 11 prefixos. É isso? E ele diz assim, ó. Iniciado por palavra começada por H, R e S e as vogais A, E, I, O, U, vogal. Então, estas são as letras perigosas para se usar o hífen. Vamos ver, qual é esse prefixo? Pseudo. Segundo a apostila aí, o que é o pseudo? Falso. Depois com S é o semi. O que é o semi? Metade. O I é de intra, dentro aí. O C de contra, oposição. Tá? O A é de alto, próprio. Depois o N de neo, novo. O E é de extra, muito além. O P é de proto, primeira. Se esse é o intra, esse é o infra, embaixo aí, ó. Infra, embaixo. Ultra, além de. E o S aqui é de supra. Não é isso? Sobre, seria. Então, quando a palavra seguinte começa por H, R, S ou E ou U. Então, por exemplo, você é um pseudo-sábio, tem hífen. Sábio começa com S. Pseudo é o prefixo, né? Pseudo. Olha lá. Como sábio começa com S, o que eu faço? Hífen. Pseudo-sábio. Falso sábio. Mas pseudônimo. Pseudônimo, olha lá. Pseudônimo. Pseudônimo, olha lá. Pseudo. Nomo nominis. Nome falso. Tá? Depois, com o contra, por exemplo, contra-reforma. Fazer a contra, tracinho, reforma, porque reforma começa com R. Reforma. Olha lá, contra-reforma tem isso. Mas hoje vou pegar na firma o meu contra-cheque, é uma palavra só. Contra-cheque, cheque começa com C, tem nada a ver. É isso? Vou fazer o meu autorretrato. Autorretrato.
Autorretrato, retrato começa com S. Autonomia, aí o taxista gosta de ter, eu tenho que ter autonomos, lei, autonomia. O que é autonomia? A própria lei, a lei dele mesmo, a lei de si, ele é que faz a lei. Línguas neolatinas, olha lá, neossemita, com hífen, neossemita, extra, oficial, se eu digo, essa questão é extra, oficial começa com vogal, não é isso? Oficial começa com vogal, então extraoficial, mas aí tem uma exceção, e extraordinário, extraordinário, o uso já consagrou, extraordinário é uma palavra só, e não tem chance. A exceção, está explicado na página anterior aí, ó, dá uma lidinha se você quiser. Proto é primeira, né? Então, a proto-história, proto, primeira, história, primeira história do Brasil, o quinto dos infernos, viu? É a proto-história, não resta dúvida. Depois, Tiradentes foi o proto-mártir, o primeiro Marte. Marte começa com M, então não tem mais hífen. E o primeiro animal? Protozoon, né? Protozoário. Infra é embaixo. Então, infravermelho, abaixo do vermelho, olha lá. Infra, raios, infravermelho. Não tem plural, hein? Raios infravermelho. Não tem plural. Ultra, aquele exame que se faz, tem que se fazer, tanto homem quanto mulher, né? Do som, ultra, olha lá, som, não tem jeito, tem que ser com hífen, porque som começa com S, olha lá, é uma letra crítica aí pro hífen, tá? Mas vamos ultrapassar os raios ultravioleta, olha os raios ultravioleta, também não tem plural, vamos ultrapassar, passar além de. Glândulas suprarrenais, sobre os rins, suprarrenais, com hífen, né? Supracitado, citado é com C, então não tem hífen. Se quiser, faz uma regrinha paralela, que diz assim, quer ver, ó, escreve aí no cantinho da sua apostila, se for o caso. Repare, pseudo termina em O, intra A, O, A, não é isso? Então diz assim, ó, os prefixos. Outra regrinha para você estudar também. Eu acho que essa daqui mata menos, hein? 84%, aqui quase 98%. Já tem uma exceção lá, é extraordinário. Os prefixos terminados em, agora bota as letras, olha lá. A, não é isso? E o O, mas qual é o outro que termina em I? Aqui, ó, semi, mais o semi termina em I, não é isso? O que acontece com esses prefixos terminados em A e O, mais o semi? Quando a palavra seguinte começa por H, R, S ou A, E, O, U, vogal. Não é isso? Muito bem. Então vamos lá. Agora o outro. Prefixos ante, sobre, ante, arque. Olha lá. Ante, antes. Sobre, posição superior, acima. Ante, contra, oposição. E o arque, muitas vezes. Quando a palavra seguinte começa por quais letras? Olha lá, já perdeu uma, né? É só ler aí, ó. H, R e o S. Já perderam as vogais, ó. Esses aqui já perderam as vogais. Aqui eu tenho 11 prefixos com todas as letras, muita chance de acertar. Aqui eu já tenho 4 prefixos com 3 letras. É isso? Então, por exemplo, anteontem. Nossa prova ocorreu anteontem. Tem hífen. Por quê? Ontem começa com vogal. Vogal não está no esquema, então tem que vir para cá, ó. Anteontem. Anteontem é uma palavra só. É isso? Vacina antirrábica, contra a raiva aí, tracinho, rábica começa com R, tá no esquema, rábica, vacina antirrábica.
Estamos na antessala do médico. Antessala. Sala começa com S, então tem que ter antessala. Fez um esforço sobre-humano, olha lá. Sobre-humano. Humano começa com H, tracinho, né? Meu primo é arquimilionário, quem dera. Arquimilionário, começa com M. Então, ó, arquimilionário é uma palavra só. Arquimilionário, uma palavra só. Mesma coisa se fosse arqui-inimigo. Não sei se eu botei essa aí. Arquimilionário eu botei, devia ter colocado arqui-inimigo. Eu vou apagar essa daqui, vou botar arqui-inimigo, só para você ver, que milionário já tem aí. Vai perder, não vai escrever, é melhor gravar uma outra diferente. Olha como eu faço, hein? Arqui-inimigo. Não tem I, vem porque não tem vogal. Inimigo começa com vogal, então arqui-inimigo. Cuidado, hein? Se quiser, faz aquela regrinha paralela e diz o quê? Essa aqui eu vou escrever para você completar aí, ó. Olha lá. I. Mas já tem um que termina em I, então cuidado. Bota lá. Prefixos terminados em E e I, menos qual, que já termina em I, já foi escrito no anterior, menos o semi. Não é isso? Prefixos terminados em E e I, menos o semi, que termina em I, mas já está no outro. Aquele. Quando a palavra seguinte começar por quais letras? H, R, I, S. Não fala nada de vogal. Não é isso? Depois, olha lá, os prefixos inter, entre, super, muito, e o hiper, muito mais. Quando a palavra seguinte começar por quais letras? Já viu quem perdeu? H e o R, né? Fala nada do S. Primeiro que o R também, ó, termina aqui, começa aqui, ó. Né? Então, por exemplo, professor é meu super. Obrigado, me ajudou, hein? Olha lá, começa com H, tem que ter hífen, super-herói. Dia Internacional da Vacinação de Idosos. Internacional. Aí, começa com N, então não tem hífen. Internacional. Interplanetário, sem hífen. Supermercado Sendas, teria? Supermercado. Começa com M, então não tem. Mas se for um hipermercado, também não tem, porque começa com M o mercado, perfeito? Então cuidado, hein? Se quiser botar um adendo aí, bota, né? Prefixos terminados por R aí. Quando a palavra seguinte começa por H e R. Olha esses três, mal, pão e circo, não tem jeito. O que ele diz? Quando a palavra seguinte começar por R ou aí é o U, vogal, não é isso? Está escrito H ou vogal. O que é o mal? Contrário de bem. Pan, todo, tudo. E o circo, em torno de. Então, por exemplo, vou fazer aqui porque não cabe, eu quero brincar mais com esse. Aí, fechei aqui o quadrinho, ó, tá quase certo isso. Então, vamos lá. Mal. Olha lá, diferente de bem, né? Então, você teve um mal-estar súbito, tem hífen ou não? Mal-estar, estar começa com vogal, então mal tracinho está. Você acordou mal-humorado, tem? Ai, mal-humorado, tá mal-humorado hoje, hein? Mal-humorado, começa com H, bem-humorado. E se você acordou mal-humorado, é que o mau humor está horrível. Mal-humor, tem hífen ou não? Hein? Tem hífen ou não? Mau humor. Esse mal é o contrário de quê? Bem. E esse aqui? É humor bom. Bom humor. Então tem que ser mal com U, ó. Seu mau humor está visível. Né? Contrário de bom aqui, ó. Bom humor, mau humor. Acordei bem, acordei mal. Estou bem humorado, mal humorado. Cuidado com ele. Já caiu em prova isso aí, hein? Depois, olha só, ele pega o prefixo pan, quer dizer todo, tudo, né?
todo e tudo, e bota um radical grego que dá a ideia de visão, rama. Aí fica a palavra panrama, já conhece? Nem eu. O que a língua fez? Botou um sonzinho aqui para melhorar o som da palavra, chamado fonema eufônico, fonema de ligação ou fonema de apoio. No caso é uma vogal, então uma vogal eufônica, uma vogal de ligação, uma vogal de apoio. Né? Se fosse consoante, seria consoante de apoio, consoante de ligação, consoante eufônica. Na palavra café, sem acento mesmo, que não me interessa acentuar agora. Mais sufixo que indica lugar onde aí? Eira. Cafeeira, soa mal. O que a língua diz? Bota uma letrinha aqui para melhorar. Cafeteira. Então uma consoante eufônica. Bambu. Aí, bambu. Sufixo que indica abundância, coleção é o al. Aí ficou bambual, soa mal. O que a língua diz? Bota uma letrinha para melhorar o som. Bambuzal. É isso? Gás, medida do gás, olha lá, gás, metro, medida. Gás, metro, sua mão. O que a língua fez? Bota um somzinho aqui para melhorar e bota um acento, que é proparoxítono. Gasômetro. É diferente. Um exercício desse tipo, de repente você pode se esbarrar com ele, né? E pede assim, ó, a palavra arroz, por exemplo. Derivado arrozal, coleção, plantio, cultivo de arroz, grande abundância de arroz. Pergunta, na palavra arrozal, esse Z é fonema eufônico como os outros? Claro que não, mas isso aparece em prova. Eles dão 4 assim e botam uma dessas, termina em Z e bota só um sufixo. Então isso aqui não é fonema eufônico porque ele faz parte do radical da palavra. O radical vem até aqui, ó. Não é isso? Aqui eu peguei o radical gás mais o radical metro. Bambu mais sufixo al, radical café mais sufixo eira, prefixo pan e radical rama, visão. Visão do total, panorama, visão de todo. Cuidado com essa. Aí, se eu tenho assim um dia pan-americano, pan-americano começa com que letra? Vogal, tracinho, Pan-América, Rádio Pan-América aí, ó. Rádio Pan-Americano, pan-helenístico, tudo sobre os helenos, né? Os gregos, olha lá. Pan-helenístico. Pandemônio, já não tem. Pandemônio, ó. Pandemos, povo. Né? Todo povo, povo todo, um pandemônio, povo todo desencontrado. Pandemônio. Bom, aí o que mais? Aí falta falar do circo, né? O circo, olha lá, tem um exemplo maneirinho que nós estudamos na 8ª série, circum, que é as grandes viagens. Já ouviu falar? As grandes viagens, chamadas de viagem circunnavegação. Né? Circunnavegação, vou botar navegação mesmo. Circunnavegação. Né? Viagem de circunnavegação também era chamada de quê? Circum é latim. Peri é o grego aí. Peri. E plós, viajar. Ou periplo, africano. Já ouviu falar disso? Viagem de circunnavegação, perdeu um M aqui, né? Por causa que o outro começa com N. Eu vou botar um M com N. Circunnavegação. E periplo, africano. Viajar em torno do continente africano. Ok? Depois o sub, desses outros todos que aparecem aí, ó, ab, ad, terminado em B e D, ob, sub, só me interessa na realidade, ou é melhor explicar, o sub. Inclusive tem um adendo aí, na página anterior tem uma explicaçãozinha sobre ele. O sub diz o seguinte, quando a palavra seguinte começa por R, olha lá, a letra crítica, né, o R, ou então o próprio B, só o sub. Então ainda agora eu separei subbase, lembra? Coloquei sub-tracinho base. Subbiblioteca, subbibliotecário e subreino dos saprófitas, olha lá, palavra seguinte começa com R, subraça, aí, com hífen, né? Subbase, vamos fazer isso aqui de novo, subbase naval, olha lá, subbase naval, com essa aqui, né? Subbase, tá? Agora, sublinhar,
Não tem nada, sem hífen, porque linha A começa com L, não começa com R nem B. Sub, linha A. Tá? Suboficial, outra vez, ó, suboficial. Por quê? Oficial começa com vogal, não está no esquema do sub, tá? Apaguei esse pedacinho aqui, se você já copiou, já estou apagando, que eu quero explicar outro. Se não, volta, apaga a fita, que você tem essa possibilidade, né? Congelar a imagem, ficar copiando o que você quiser, da maneira que lhe aprouver, e depois voltar. Então, o que ele fala agora dos prefixos? Sem, sota, sotos, vice, viso e UX. O sem com qualquer letra. Então, repara, ó, eu posso dizer assim, ó, ele cometeu sem número de erros. Incontáveis, né? Sem número. Aí, a ideia é só. Forma uma unidade de sentido novo. Sem número. Cometeu sem número em coisas infindáveis. Não tem número. Agora, qual é o seu número de inscrição no concurso? Ah, eu ainda estou sem número, porque eu não me inscrevi. Olha a diferença, hein? Cuidado, na prova eles podem fazer isso, né? Eu não sei qual é o seu concurso. Ó, de repente ele quer uma palavra de sentido novo, um sem número. Quer dizer, não tem fim. Incontáveis. Agora, eu não tenho número, eu estou sem o número de inscrição. Cuidado com esse problema. O sota e o soto, quer dizer, o segundo, o substituto, o vice, que cai no viso, que é uma palavra também que não se usa mais praticamente, viso rei, viso mestre, viso feitor, e é prima do vice, praticamente com a mesma ideia. Vice, olha lá, radical, ó, vice, né? Que aí deu um termo, que é o nome vicário. O que é o termo vicário? É aquele que faz a vez, que substitui, que vem no lugar, é o segundo. Então, o termo vicário é aquele que substitui, faz as vezes. Tá certo? Aí, se quiser, bota com vice, eu vou ter que colocar sempre hífen, né? Vice-prefeito, vice-governador, vice-reitor, sei lá. E vai botando. Vice. Chega. Já falei muito vice. E aí forma o termo vicário. O termo vicário, o exemplo seria assim, quer ver? Ó. Ele estuda muito, vírgula, mas não é muito. Esse cabe aqui, mas não é muito. Então eu vou trazer para cá, ficar mais bonito. Mas não é muito. Reparem, este está no lugar de quem? Do verbo estudar, não é verdade? Ele estuda muito, mas não é muito. Quer dizer, não é tanto assim. Ou seja, mas não estuda muito. Não é esse muito que a gente entende, é outro muito. Entendido? Então esse é um verbo vicário. Por que ele é vicário? Porque ele está no lugar, está fazendo as vezes no outro verbo. Um exemplo seguinte seria assim, quer ver? Quero viajar, vírgula, mas só o farei só o farei quando passar. Eu pergunto, só farei o quê? Farei o quê? Não, já. Olha lá, mas só viajarei. Isso aqui é objeto direto, verbo fazer. Farei isto, né? Farei o quê? A viagem, viajar. Então, o verbo fazer está substituindo o verbo viajar. Logo, o verbo fazer também é um verbo vicário. É um termo vicário. Termo vicário, a gente pode colocar o pronome demonstrativo quando substitui este, aquele. Tá? Pode ser pronome relativo, por isso que o nome está dizendo pronome que se refere, que se vem em referência a um termo anteriormente citado. Pronome relativo pode ser até uma pontuação também, ó. Eu digo assim, ó. P toca piano. Olha lá, P toca piano. E, pá, aí bota uma vírgula aí. Flauta. Olha que pontuação vicária. Vê se isso não pode ser considerado uma pontuação vicária.
Porque esta vírgula aqui foi colocada para mostrar a omissão de um termo. Que termo é esse? O verbo tocar, não é verdade? P toca bem. E pá toca flauta. Então eu usei a vírgula para mostrar a omissão de um termo. Está faltando o verbo tocar. Está elíptico. Muito bem? Mas também não está substituindo o verbo tocar. Então essa pontuação pode ser considerada uma pontuação vicária. Vem no lugar do outro. Tá? Apaguei isso. Copiou já? Legal? Então apagou, queimou a imagem aí. Zip. Já estou apagando, porque eu só tenho esse pedacinho de quadro para lhe mostrar tudo que eu quero. Olha só. O outro é o prefixo ex, com qualquer letra ex. Aí. Quando for ideia de cessação, acabou, não é mais. Ou seja, estado anterior. Estado anterior. Não é isso? Acabou. Então você vai botar sempre com if, quando você quiser dizer ex-prefeito, ex-governador, pode ser ex-patrão também aí, ó, ex-patrão, né? Ex-mulher, que é para sempre, ex-mulher é para toda a vida, ex-marido também existe, né? Ex-marido. E vai por aí fora. Não é mais, acabou a função dele. Então ele é o ex-prefeito, ex-governador, ex-presidente, ex-professor, também cabe, né? Ex-professor. Existe o outro prefixo ex também, que tem outros sentidos, claro. Ex, que às vezes muda até essa letra, perde o x. Uma ideia de, por exemplo, para fora. Para fora. Só que não tem mais hífen, né? Aí você vai dizer exportar. Portar é conduzir, levar. Levar para fora. É isso? Emergir. Olha aqui, ó. Aqui já perdeu o X, já fica emergir. Emergir para fora. Vir à tona. Eodós. Odós é caminhar. Aí deu que palavra? Êxodo, com acento. Êxodo. Caminhar para fora. Daí você tem a expressão êxodo rural. Caminhar para fora da zona rural. Não é isso? Expatriar. Aí, ainda posso botar expatriar. Uma palavra só, hein? Expatriar. O que quer dizer o expatriar? Para fora da pátria. Então esse prefixo ex é oposto a quem? Ao prefixo in. Olha lá. É isso? Enquanto esse é para fora, o in é para dentro. Aí você tem importar. Claro que aqui passa a ser o quê? M, né? Importar. Levar para dentro. Imergir. Aí, imergir. É isso? Mergulhar para dentro, seria afundar. E é isso. Pronto? Apagou, copiou, viu o que você queria? Já apaguei esse lado aqui, hein? Mas, para acabar, olha lá, pós, pré, pró. Quando for em tônico, pós, não. Primeira, pós. Pós, pré e o pró, é isso? É. Quando for em tônico, então você vai dizer movimento pós-guerra. Pós é tônico. Você vai ler em duas etapas. Pós-guerra. Monossílabo tônico, olha lá, tem que ter acento. Exame pré-nupcial. Vamos fazer, hein? Isso é muito importante. Pré-nupcial. Olha lá, pré-tônico, nupcial. Campanha pró-paz. Olha lá, pró, a favor da paz. Tem que ter acento. Pré-nupcial, antes das núpcias. E pós-guerra, depois da guerra. É isso? Confrontem com essas outras ideias. Vou pospor a minha assinatura. Pospor. Aí, pospor, olha a sílaba tônica, uma palavra só. Quero prever o seu futuro. Prever. Aí. Prever. Tem acento, não é tônico, é átono. A sílaba tônica é o V. E depois, quero lhe propor.
uma ideia, propor, oxítono. Então deixou de ser tônico, não tem acento. E o último prefixo a ser estudado nessa série, é claro que existem também os pseudo-prefixos, que você já leu aí na folhinha anterior, que deixaram de ser prefixos, já passam a ser como, são usados como radicais. Terminam em O também, já viu? Macro, olha lá, mini, maxi. Cuidado com eles, hein? E agora, o prefixo bem. Ele diz assim, ó, isso aparece sempre. Quando a palavra seguinte tiver vida autônoma ou a pronúncia exigir. Vida autônoma seria, por exemplo, ó, vindo. Participo passado de gerúndio do verbo vir. Existe sozinho na língua. Então, se eu quiser dar as boas-vindas a uma pessoa, um visitante, eu vou dizer, seja bem-vindo. Por que bem com hífen vindo? Porque vindo tem vida autônoma na língua. Eu quero muito seu bem-estar. Ó, bem-estar é verbo estar. Então tem que ter hífen. Bem-estar. Ah, mas como é que meu primo é o bem-vindo de Oliveira? Aí, com letra maiúscula, né? Bem-vindo. Letra maiúscula é nome próprio. Pô. Tudo bem, o cara registrou bem-vindo, o que eu posso fazer? De repente até o seu nome também eu não sei. Hein? Bom, então é isso que a gente tinha que saber de prefixo. Vamos passar para os exercícios. Olha o primeiro. Em cada uma das séries abaixo é uma palavra que contém erro quanto ao emprego do hífen. Fez? Se não fez, desliga, faz e vamos corrigir. Estou corrigindo. Número 1. Marquei a letra B de bola. Autor, está aqui ele, ó. Autor. Quando a palavra seguinte começa por essas letras. Começou por quê? C, crítica. Então não tem hífen. Na número 2, olha lá, a letra D de dado. Contra. A palavra seguinte começa com M, mestre, não tem hífen. Número 3, letra C, anteontem, eu acho que eu botei, não? Anteontem, olha lá. É isso? Uma palavra só, está no quadro. Na 4, marquei a letra B de bola, arqui, muitas vezes, diocese, começa com D, uma palavra só. 5 é com sobre. E a palavra seguinte começa com L, sobreloja, letra A. Não é isso? Tudo bem, continua. 6. Falhou a ortografia na letra, todas certas, menos a letra D de dado. Seu mau humor eu tinha feito ali do outro lado. Mau humor é bom humor, então é um adjetivo com substantivo. Mau é adjetivo, é qualidade do humor. É com U, contrário de bom. Já número 7, falhou o emprego do hífen na alternativa letra B de bola. Aquele deputado é um pseudo falso, está aqui o pseudo, olha lá. É o psicanep, lembra? Ou então a Unicas Peps, também poderia ser Unicas Peps. Troca aí que você vai achar. E é o pseudo-democrata, começa com D, não está no esquema, então é uma palavra só, pseudo-democrata. Na 8 é correta a opção da letra A. Opção letra A está certo, um avião supersônico. Já na letra B, alopático, uma palavra só, alopatia. Na C de casa, Henrique foi mal agradecido, olha lá, mal agradecido começa com vogal, então tem que ter hífen. Nosso professor de ciências é um autodidata, começa com D, uma palavra só. Verinha foi uma namorada ultra romântica, começa com R, então, meu amigo, separa, né? Ultra romantismo, lembra desse período? 9, houve falha, erro na letra E. Disputaremos em julho próximo um torneio inter... Olha lá, a palavra seguinte começa com C, então tem que ter hífen, interclasse. A 10, em que item o hífen não foi bem empregado, só pode ser da letra D de dado. Super, tá aqui ele, super, a palavra seguinte começa com R, rigorosa, com hífen, né? Virei a página, número 11, já fez? Estou corrigindo. A alternativa que apresenta emprego correto do hífen, repare a letra A, viajaremos no modernismo super transatlântico, ó, super transatlântico começa com, então não tem hífen, começa com T, né? Tá errado logo de cara a letra A, mas é a correta. Letra B, seu desejo maior na faculdade era ser vice-reitor, olha lá, já tinha feito vice, né? Vice-reitor com hífen, tá certo a letra B. E a letra C? Meu vizinho tornou-se um arqui-inimigo. Essa eu escrevi? Arqui-inimigo, uma palavra só. Recebemos uma notícia
oficial está no quadro também, olha lá. Encontraram na favela indivíduos vivendo em condições subordinadas. Subordinados, olha lá. Começa com vogal, então é uma palavra só. Subordinada, está no quadro praticamente. Na 12, cometeu-se um engano ao escrever uma palavra composta na letra T de dado. Outra vez, olha lá. Anteontem. Na 13, a palavra subbibliotecário com hífen, olha lá. Subbibliotecário começa com B, né? Tá certo. Qual item a seguir apresenta a palavra que não obedeceu a regra? Letra D de dado. Seria o centavo uma subunidade? Não começa com R nem B, então tem que juntar. Subunidade. 14. Marca o item com erro no emprego do hífen, só pode ser a letra C de casa. Mal-estar, aí mal quando a palavra seguinte começa com vogal, estar, então tem que ter hífen. 15. A seguir foram reescritas várias passagens de textos desconhecidos. Em apenas um item, o redator cometeu um engano de ortografia. Marque-o. Só pede um item. Qual é a letra? B de bola. Tinha explicado. Pode ocorrer um sem número de problemas. Problemas infindáveis, que não se contam, incontáveis, sem número. É isso? 16. Polícia Civil de São Paulo, olha lá. Oh, errei. Pulei para o 21. 15 e 16. Agora começam as questões de concurso anteriores. Agora cheguei. É o da Alerj o primeiro. Muito boa essa questão, hein? Ele diz assim, se auto-investiga. Claro, tinha o texto. Eles tiraram do texto essa passagem aí, essa expressãozinha. Se auto-investiga. Auto quer dizer próprio, esse prefixo aqui, né? Auto. Que vai ter o hífen, vai ter que usar o hífen quando a palavra seguinte começar por uma dessas letras. Tá? Investiga começa por vogal. E ele pergunta, como a palavra em destaque, o hífen deve ser usado ao se acrescentar o prefixo auto ao verbo? Letra A não serve, cientificar começa com C. Letra B, medicar com M. C, conhecer com C. D, satisfazer com S. Ah, então serve. Autossatisfazer com S, olha lá, letra D, muito boa essa questão. As 17 da Corregedoria Geral de Justiça, Tribunal de Justiça, provocava sentimentos de segurança e bem-estar. Aí ele pergunta, a presença do hífen na palavra destacada se deve à necessidade de quê? Unir bem o elemento de vida autônoma. O que é vida autônoma? O verbo estar é livre. É igual vindo, lembra que eu tinha feito, olha lá. Estar, ainda está no quadro. É o verbo estar. Vive na língua, solto, tranquilo. Igual vindo, participe gerúndio do verbo vir. Então tem que ser com hífen. Letra C de casa. 18 da Câmara, aquele concurso da Câmara. Segunda-feira aparece grafado com hífen no texto. Que palavra destacada a seguir deve ser grafada sem hífen? Sem hífen só pode ser a letra C. Porque o federal é qualidade do deputado, não é um título qualquer. Então é deputado que é federal. Né? Então deputado sem hífen federal. Deputado estadual, sei lá. 19. A opção em que o elemento auto está modificado semanticamente em relação ao sentido que tem autoconhecimento. O que é o autoconhecimento? Conhecimento de si mesmo. Né? Autorretrato, próprio retrato. Autopiedade, piedade de si mesmo. Autônomo, já vi. Autonomia, autônomos, eu acho que eu botei esse. Autônomos, olha lá. Própria lei. E autodromos? Autódromo. Pista para automóveis. Não tem nada a ver com esse auto que é de próprio, de si mesmo. Então, letra D de dado. O 20. Matéria-prima escreve-se com hífen. Assinale o item que contém palavra grafada de maneira errada. Só pode ser a letra C. Se ele não colocou letra maiúscula aí, ó. Bem-vindo é assim, né? Tá? Cuidado com o mal me quer, hein? Tá certinho aí, hein? Não vai inventar moda. Olha o bem me quer. Mal me quer é junto. Bem me quer separado. Perfeito? As outras já apareceram. Continuo lá, agora é o 21, Polícia Civil de São Paulo, 2001. Indique o conjunto abaixo em que todas as palavras estão com a grafia correta. Veja a letra A. Amoré com hífen Iguaçu, que é o sufixo. Legal. Igual a Nova Iguaçu com hífen. Pré-requisitos, olha lá, pré e pró-tônico. Anfiteatro é uma palavra só, 2 erros aí. Na letra B, latino e americano, os 2 adjetivos.
Cofundador, tá certo. E adjacência é uma palavra só. Daí cosseno também, cuidado. Co-tracinho seno, co-tracinho tangente. Letra C, tudo certo. E a letra D de dado? Paraquedas, o para tem acento, é verbo parar. Tio, avô, guarda-chuvas, tá certo. 22. Assinale a opção incorreta, logo de cara na letra A. Fez essa? Logo de cara, diz assim, ó, desvocar, só para quem estudou fonética, hein? Nos vocábulos saúde, causar, doença, alcance, continuar sem, riscos, extinguindo. As letras sublinhadas representam o mesmo fonema. Vou ler outra vez. Fonema saúde, fonema sonoro, lembra disso? Ó, saúde é surdo, não vibra nada. Mas em compensação, causa, fonema sonoro, olha lá. Né? Alcance, surdo. Continuar sem, surdo. 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 Então são letras que representam fonemas diferentes. Letra A, logo de cara, é o erro. Na letra D, por exemplo, no singular, o vocábulo populosos, além de perder o S final, sofre mudança de timbre da vogal central da sílaba tônica, ou seja, populoso, plural, populosos, olha aí a alternância vocálica, não é isso? Sofre mudança de timbre, essa é boa. 23. Qual a correta justificativa de empregar-se hífen nos vocábulos? Sexta-feira e meio-dia. Logo de cara marcou a letra A. Para unir elementos dos substantivos compostos em que se mantém a noção de composição. Sexta é uma coisa, feira é outra. Meio, metade, dia é outra coisa. Porque eu pego as duas e junto com o hífen, crio uma unidade de sentido novo, resposta melhor, letra A. Tá? 24. Assinale a alternativa em que o hífen está empregado incorretamente em um dos vocábulos. Todos certos, menos a letra B de bola. Aeroespacial, uma palavra só, né? São dois radicais. Aeroespacial. 25 e última da brincadeira. Indique a alternativa em que haja palavras grafadas erroneamente. Todas certas, observem. Todas certas. Menos na letra C. Olha lá, contramestre, infravermelho, está no quadro. Infravermelho. Contramestre já caiu no outro concurso, observou? As palavras se repetem. É só você fazer isso, não erra mais. Tá certo?